Minhas amigas, se me permitem, eu vou tirar a máscara. Minhas amigas, meus amigos, tenham todos um excelente dia. Nós, hoje, vamos começar o nosso bate-papo da manhã com uma pergunta. Quem aqui se considera mão de vaca? Pão duro, mesquinho, sovina, avaro, avarento. É curioso. A gente nunca admite que tem alguns comportamentos específicos. Muito frequentemente a gente vai encontrar formas de justificar os nossos comportamentos. Muito constantemente nós vamos buscar nos utilizar de palavras que vão atenuar diante da nossa própria consciência estes mesmos comportamentos. Eu, avarento? Não, eu sou uma pessoa econômica. Eu, mesquinho? Não, eu sou uma pessoa responsável. A gente orna o comportamento, a gente floreia para as nossas próprias consciências determinados modos com os quais nós nos comportamos. É muito frequente que a gente utilize palavras bonitas para adornar coisas que não são tão bonitas em nós. Às vezes o contrário também é verdade. Eu não sou avarento, mas sou exatamente o contrário. Eu sou pródigo, ou seja, eu sou um gastão. Eu acabo gastando o que não tenho. A gente faz o quê? A gente vive querendo comprar o que não precisa com o dinheiro que não tem para agradar quem não se importa, não é verdade? Pois bem, eu então digo o que para mim mesmo? Eu sou uma pessoa desapegada. Eu sou uma pessoa que consigo doar com tranquilidade. Eu estou disposto a viver a minha vida. E aí sai de um extremo, que é o da avareza, para o outro extremo, o da prodigalidade exagerada. E com isso não consegue o equilíbrio. Será que nós temos ultimamente nos utilizado de palavras para justificarmos os nossos comportamentos? O que é que a gente vai encontrar em Jesus a respeito da avareza? Vamos, obviamente, ao Evangelho de Lucas, no seu capítulo 12, dos versículos 13 a 21, onde vamos encontrar, inclusive, esse mesmo texto no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, versando sobre este mesmo assunto. Nós vamos utilizar hoje aqui a tradução proposta por Carlos Torres Pastorino, no seu livro Sabedoria do Evangelho, especificamente no volume 5, quando ele se propõe a analisar o que foi dito pelo evangelista Lucas em seu grego escorreito, porque o texto foi escrito em grego. E dentre os textos nós temos das descrições da vida de Jesus, os 4 evangelhos, este é o que tem a gramática mais bem colocada, mostrando a intelectualidade de quem escreveu. Lucas, que era um médico, provavelmente o discípulo de Paulo, como vemos em inúmeras obras, inclusive a que dá nome a esta casa, que eu sempre falo dessa obra com muito carinho, sendo ela a melhor obra que eu já li na minha vida, de longe. Sempre recomendo a leitura do livro Paulo e Estevão. É o melhor livro que eu já li. E lá a gente vê claramente que Lucas era um médico que acompanhava Paulo justamente como seu discípulo em busca do seu
papel, da sua função de levar adiante a boa nova, o evangelho de Jesus. Então, é Lucas que vai trazer esse diálogo extremamente interessante. Ele diz o quê? Disse-lhe alguém da multidão: Mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança. Opa! Bens materiais. Naquela época, a herança era terra. Terra. A gente está falando aqui de divisão de terras. Mas vamos lá, continuando. Mas ele disse-lhe, ele, Jesus: Homem, quem me constituiu árbitro ou partidor entre vós? Quem fez de mim juiz? Eu não tenho esse papel social de juiz para arbitrar em litígios com relação à herança. Continuando. E disse a eles: Olhai e precatai-vos contra todo o supérfluo, porque a vida dele não está no superabundar de algo que esteja à sua disposição. Cortando em miúdos, a sua vida não será tão longa quanto as suas posses. Não adianta você ter muito, porque isso não garante que você vai viver muito. Mas continuando. Então, lhes narrou uma parábola, dizendo: De certo homem rico, a terra era fértil. E ele raciocinava consigo, dizendo: Que farei? Por diálogo mental. Se a gente pode falar diálogo, é ele falando com ele mesmo, mas na verdade é um monólogo. Mas vamos lá. Que farei, pois não tenha onde recolher meus frutos? E disse: Farei isto, derrubarei meus celeiros e construirei maiores. E aí guardarei toda a colheita e meus bens. O que é que eu faço? Estou tendo uma grande quantidade de colheita vindo para mim. Eu não tenho onde guardar. O que é que eu devo fazer? Já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros, vou mandar construir maiores, e aí eu vou ter um lugar para guardar todos esses bens. Pois bem, continuando. E direi à minha alma: Alma, tens muitos bens em depósito para muitos anos. Repousa, come, bebe, alegra-te. Ai, como a gente gosta de viver isso, né? Repousa, come, bebe, alegra-te. Daqui a pouco a gente volta para ele. Mas Deus disse-lhe: Insensato, esta noite te pedirão de volta tua alma. E as coisas que preparaste, para quem serão? Assim é o que entesoura para si. Olha o que Jesus coloca. Assim é o que entesoura para si, não enriquecendo para com Deus. Essa fala, sem dúvida, mostra a grandiosidade de Jesus. Ele pega uma oportunidade de um ensinamento para uma pessoa em especial, porque ele tinha um ensino personalizado. Se a gente fala de bens materiais, a gente vai ver que ele olha para cada um e traz um ensino para aquela pessoa. Mas, obviamente, que esse ensino ecoa para a eternidade, até chegar até nós, nos nossos tempos, tanto tempo depois, mas ainda assim de maneira tão atual. A gente vê que ele, com o mancebo rico, o jovem rico, ele dá uma mensagem. Para Zaqueu, ele dá outra mensagem. Então, estamos falando da mesma coisa, são bens materiais aí. São situações em que bens materiais estão sendo abordados. E aí a gente vai ver que para cada situação ele traz uma mensagem específica. E aqueles que ali estavam necessitavam dessa mensagem, assim como nós que aqui estamos agora. Necessitamos também dessa mensagem. Aí a gente vai tentar trazer um olhar
sobre o que é visto ali, analisando, antes de tudo, o contexto. A gente acabou de ver o texto. E o contexto, estamos falando do Oriente Médio, na cultura hebraica de mais de 2000 anos. Estamos falando de um contexto bem específico, e é bom que a gente se lembre de alguns detalhes que são peculiares. Primeira coisa, Jesus tinha uma autoridade moral, e por isso ele é solicitado para intervir em uma circunstância de conflito. Ele é buscado para dar a sua contribuição no momento em que havia um litígio, uma briga entre irmãos. Só que ele imediatamente diz: quem me fez juiz das suas questões pessoais com relação a posses e heranças? Primeiro, ele é chamado pelo jovem que pede que ele ampare naquele instante de mestre. O que já mostra, ele é usado a palavra grega didáskali, que significa professor. Então ele é colocado ali como um professor e como tal ele já dá uma lição. Não só para aqueles jovens, mas para todos nós. Qual é a lição? Ele diz o quê? De maneira indireta. Assim como eu, não se envolva nas questões materiais alheias. Isso aí já é um pano para manga, hein? A gente vive se metendo na vida dos outros, metendo bedelho, dando opinião onde não foi solicitado. A gente vive falando pelas costas. Você viu fulana? Estava brigando com não sei quemzinha porque a questão do divórcio ou a questão da herança, o litígio que aconteceu com relação ao fim da sociedade, e a gente vive se metendo na vida do outro. Então Jesus já chega dizendo: quem me colocou como árbitro de suas questões? Óbvio que com isso Jesus está ensinando para que não tenha esse papel social, porque sim, existem pessoas, por conta do seu papel social, da sua profissão, como juiz ou alguém do sistema judiciário que está sendo colocado ali para atuar junto a essas questões. Ali é outra questão. Mas a imensa maioria de nós não tem esse papel social. Então precisamos tomar consciência de que a gente não deve meter o bedelho onde não é chamado. Isso é especial para que a gente acorde e desperte. A nossa própria existência já nos solicita demais para a gente ficar querendo se meter na existência alheia. Então, ele já dá uma mensagem, já ensina aí. Aí é bom lembrar o contexto cultural da época. Conforme a gente vai ler lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 21, versículo 17, quando o pai morre, isso era seguido à risca à época de Jesus, 2/3 da herança eram dados para o filho mais velho, o primogênito. E 1/3 restante era dividido pelos outros filhos. Era assim. A lei dizia dessa forma: o filho mais velho tem direito a 2/3 da herança, e o restante é dividido pelos outros filhos. Se tiver um filho só, é um filho só. Se tiver 5 filhos, vai ser para aqueles 5 outros, dividido aquele 1/3, igualmente para eles. Era desse jeito. E quem fazia essa divisão? O irmão mais velho, o filho primogênito. Era ele que tinha essa responsabilidade. Então, com isso, a gente já percebe que há aí provavelmente uma inquietação, uma insatisfação por parte de um dos irmãos que recebeu a herança do mais velho. O mais velho dividiu e aquele que estava solicitando a intervenção de Jesus estava insatisfeito e foi buscar Jesus
como autoridade moral para fazer aquela partilha correta. Na verdade, ele estava querendo dizer assim para o juiz, ó, juiz, essa divisão está errada e eu quero que seja essa. E aí é como se Jesus tivesse apenas que ler a sentença ali que já estava colocada. Ele não estava pedindo que houvesse uma divisão justa, ele estava dizendo que era injusta e que queria que fosse justa. Então, com isso aí a gente já vê, né, os nossos egos, a gente se vê nessa situação. Quantas vezes nós próprios não interpretamos nas nossas vidas questões com relação a supostas injustiças, enxergando injustiças em circunstâncias que nós vivemos. E às vezes nas nossas orações dizemos a Jesus ou a Deus, Senhor, me ajude com essa injustiça. Só que a gente quer, na verdade, que Ele diga que realmente é injustiça. E não que a gente vivencie plenamente a questão da justiça. Dá um seminário a gente falar sobre o conceito de justiça. Até porque, inclusive, há interpretações e traduções do texto que vão falar que, na verdade, quando os evangelistas falavam de justiça, na verdade, eles estavam falando de justeza, que é diferente. Bem-aventurados os justos. Justo aí não no sentido de justiça, mas sim de justeza. São coisas diferentes. Mas aí eu não vou entrar nesse meandro, porque a gente teria que fazer, como eu disse, mais do que um seminário, porque não conseguiria esgotar esse tema. Mas aí a gente já percebe o quê? Que há um diferencial. Aí eu me lembro de situações em que alguns autores vão dizer que no texto escrito, o diálogo mental, ou monólogo mental, quando você fala com você mesmo, é algo que a gente vai encontrar a partir dos textos de William Shakespeare. Só que, obviamente, esses pesquisadores não leram os evangelhos, né? Aliás, não leram o Eclesiastes, porque Jesus pega essa situação e traz, na verdade, um pequeno texto, ele aprimora, ele melhora um pequeno texto que é colocado em Eclesiastes, em que há um diálogo mental. É interessante isso, porque na verdade isso aqui Jesus está atualizando, ele próprio diz, não vim destruir a lei, mas fazê-la cumprir. Pois bem, ele está atualizando o ensinamento do Eclesiastes e trazendo ali para aquele instante, e aprimorando o texto do Eclesiastes, e neste instante aí, ele faz esse diálogo mental, que na verdade antecede em muito Shakespeare, e aliás é antecedido em muito, porque está no Eclesiastes, texto filosófico da Bíblia, é o texto mais filosófico da Bíblia, na minha opinião, pessoal, que é o texto do livro de Eclesiastes. Fantástico, incrível, grandes elucubrações, grandes raciocínios, grandes insights, a gente tem lendo aquilo ali. Para muitos, bastante difícil de compreender, bastante hermético, mas ainda assim traz um aprendizado, traz um crescimento interessantíssimo. E Jesus, conhecendo de cor, vai e traz aquele ensinamento. E aí a gente vai ver o quê? Que Jesus, na verdade, fala a eles. Olha, deixa eu voltar aqui. Ó, nesse momento aqui a gente vê quando ele diz: e disse a eles. O texto de Lucas é claro. Disse a eles. E aí colocado em grego, o quê? Pros autoros. A eles, para eles. Então, quando ele diz isso, é porque provavelmente o irmão acusado também estava ali. O irmão acusado também ali estava. Então, Jesus dá um ensino ali para ambos. Porque a avareza era vista nos dois. Não era em um só. Não era só do que estava sendo reclamado, era também do reclamante. Então Jesus aproveita o momento para ensinar ambos. E aí a gente percebe que Jesus vai ter aquela inteligência emocional única. Ele tem a delicadeza de transformar a lição em uma parábola. Em vez de dizer assim, ó, meu filho, se você morrer, você vai deixar tudo aí.
Só vai receber terra na cara. Não adianta você ficar nessa agonia por posse. Não, Jesus não é grosso e bravo que nem Danilo, não. Jesus é delicado. Ele pega aquilo ali e traz a oportunidade de transformar com delicadeza em um ensino universal. E aí ele, sendo um bom mestre, sendo um grande pedagogo, se aproveita para ensinar sobre a questão do apego. Porque a gente sabe que as riquezas, os bens materiais são necessários para a nossa existência. E não há nada de errado de querer um pouco de conforto, desde que esse conforto e essa prosperidade chegue aos que estão ao nosso redor. No budismo, a gente tem um conceito chamado Sangha, que é a comunidade monástica. É a comunidade onde a pessoa, o adepto do budismo, se desenvolve espiritualmente. E no budismo é colocado de maneira bem clara que não adianta você ter um prazer egoístico de buscar para si a iluminação sem pensar na Sangha, na comunidade. É preciso que a sua iluminação gere em você suficiente compaixão. Não à toa que Gautama é chamado de o Buda da compaixão, porque ele recebe a iluminação e volta para ajudar a humanidade a se iluminar. Então não adianta você receber uma benesse, um benefício, se você não pensa na sua Sangha, se você não pensa na sua comunidade, se você não pensa no seu entorno. Não adianta você ter um apego para uso exclusivo dos seus bens. É preciso que você se desapegue. E aí eu gosto de lembrar o professor Humberto Holden, que vai colocar que, inclusive, existem pessoas que dentro de uma jornada espiritual estão tão fixadas na ideia do desapego que se tornam apegadas ao desapego. Olha que interessante isso. Que contrassenso interessante. Pessoas apegadas ao desapego. Eu sou tão desapegado, mas tão desapegado, e aí eu fico fixado naquela ideia de desapego e fico firme naquela ideia e sigo à risca aquilo para a minha vida. E com isso eu não consigo usufruir dos bens materiais que são necessários para a nossa existência. E aí eu acabo reduzindo a minha situação a uma mendicidade. Eu viro um mendigo, sendo um peso para a comunidade, sendo um peso para o governo, sendo um peso para a população. Não é esse o objetivo. A gente precisa se lembrar do que diz Leon Denis, que a gente possa usufruir das posses sem que a gente passe a ser possuído por elas. Que a posse não possua o possuidor. Porque isso é uma grande tentação. A gente, às vezes, as pesquisas de psicologia positiva apontam para isso, né? Que ter algum grau de posse é absolutamente essencial. A doutrina espírita prevê isso já bem antes, tá? Bem antes a gente já vê isso na doutrina espírita, mas recentemente, de 1998 para cá, tem sido feitas muitas pesquisas na psicologia positiva que vão comprovar que dinheiro sim traz felicidade até certo ponto. A partir daí, ela começa a trazer infelicidade. Ele começa a trazer infelicidade. Por quê? Porque você começa a ficar mais preocupado em ter mais, em guardar. Será que alguém vai roubar? Ai meu Deus do céu, em que é que eu devo investir? E aí perde o raciocínio, perde a linha dessa busca por felicidade. E aí passa a esquecer, como dizem os yogis, que a mente usufrui. É da mente usufruir e não possuir. É necessário aprender a usufruir. E não apenas possuir as coisas. A gente às vezes fica tão apegado. E aí eu lembro de André Luiz Peixinho que diz assim, ó, mas para você abrir mão, ser desapegado, em primeiro lugar você precisa ter. Porque é muito fácil você ser desapegado daquilo que você não tem. Pobre de maré decide, diz, eu sou desapegado. Pô, não tem nada para ser desapegado, como assim? É desapegado. Muito fácil ser desapegado do que você não tem. Né? Então, não é assim. E aí o Peixinho vai dizer, né, que são raros os santos que eram ricos. Raríssimos.
Eu me lembro aqui de cabeça só mesmo de São Luís. São Luís, eu me lembro de São Luís, que era rei da França. Então era rico, muito rico. Mas fora ele, de cabeça aqui agora, eu não consigo me lembrar de outro. Mas obviamente que todos os outros tinham posses. Não passavam necessidade apesar disso, né? E conseguiam usufruir dessas posses que tinham sem apego. A grande questão está no apego. É preciso que a gente se lembre que é absolutamente essencial que a comunidade também esteja próspera. Não adianta só a gente ser próspero. Até porque, muito frequentemente, a nossa prosperidade implica na dificuldade do outro. Em alguns casos acontece isso, né? A gente vai ver que o próprio Mohandas Gandhi, o Mahatma Gandhi, como ele é conhecido, ele diz que aquele que possui mais do que precisa é um ladrão. Olha que fala impactante, hein? Olha que fala impactante. Aquele que possui mais do que precisa é um ladrão. Às vezes a gente vai num restaurante chique, caríssimo, e aí na hora de pagar fica meio a contragosto, mas vai lá e paga aquele valor. Mas na hora de ir na feira comprar uma verdura para casa, fica pechinchando justamente com aquela pessoa que mais precisa daquele dinheiro. A gente fica diminuindo o valor do trabalho do outro. É preciso que a gente realmente se questione que valores são esses. E na hora de charlar, como diz a gíria, a gente bota uma roupa diferente, já anda diferente, já se acha que é diferente, né? Bota uma roupinha melhor, aí já anda assim, nariz lá em cima, o queixo apontado para frente. Quando na verdade é preciso que a gente verdadeiramente saiba o que é, para que não seja uma posse que vá mudar o nosso modo de se comportar diante dos outros. Aí, nesse caso, é a posse possuindo o possuidor. Eu gosto muito da comparação entre o mar de Tiberíades, ou o lago de Genezaré, famoso lago ali onde fica Cafarnaum, por exemplo, que a gente vê muitas situações dos evangelhos que se deram à beira daquele lago, inclusive a chamada pesca milagrosa, o momento em que Jesus caminha sobre as águas. Pois bem, ali é uma região piscosa, tem muito peixe. A época de Jesus era ainda mais verdejante, conforme a gente pode ver nos livros Boa Nova, nos livros de Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Franco. Era um lugar muito verde, com muita vida, muitos peixes. Só que ali do lado tem um outro lugar chamado Mar Morto, que não é à toa que tem esse nome. Não tem vida. Aliás, já descobriram vida microscópica. Mas não tem peixe. É tão salgado que você não consegue afundar. A densidade da água não permite que você afunde. Então não tem vida. Por quê? Porque o Mar Morto recebe a água de todos os rios da região e acumula. E fica ali. Enquanto que o mar de Tiberíades recebe a água e espalha ao seu redor, a gente vê vários braços de rio saindo dele, espalhando, levando vida. O Mar Morto amontoa, guarda, e por isso salga. Olha que símbolo, né? A gente, às vezes, recebe um bem material e, guarda, amontoa, salga, perde a vida. É preciso espalhar para que o fluxo faça com que a vida esteja sempre vindo, sempre dando mais. A gente precisa tomar consciência de tantas as vezes que a gente sente a necessidade de conter, esquecendo que o fluxo exige que a gente faça com que a coisa flua. Tem que fluir, senão a gente se aprisiona, não vai para lugar nenhum. Aí Pastorino, quando analisa esse texto, vai dizer que existe uma diferença entre enriquecer e entesourar. Enriquecer não tem problema nenhum, desde que a gente faça com que o nosso entorno enriqueça. Mas entesourar, na fala de Pastorino, é uma riqueza improdutiva. Vira um tesouro. Aí eu me lembro aí da diferença do dragão na mitologia chinesa e o dragão na mitologia medieval europeia.
Na mitologia chinesa, o dragão é símbolo de vida, de fluxo. Na mitologia medieval europeia, a gente vê que o dragão é aquele símbolo da avareza. Porque o dragão sempre guarda algo que ele não vai usufruir. Ele está ali guardando um tesouro, está guardando uma virgem no alto de uma torre. Ele guarda algo que não será usufruído. E aí está ali. Será que você está querendo ser esse dragão? Porque a gente às vezes faz isso, né? De querer amontoar, guardar coisas. Eu atendo no consultório algumas circunstâncias bem peculiares também no CAPS que eu trabalho. Pessoas com tendência a amontoar coisas em casa. A chamada síndrome de Noé, no caso dos animais, pessoas que levam muitos animais para casa, né, que vai realmente ser um grande problema, e síndrome de Diógenes, amontoando lixo em casa, amontoando coisas em casa, sem conseguir se desapegar. Assim como também algumas pessoas que têm oniomania, que compram. Não está precisando, mas o preço está bom. Aí nessa compra e fica lá, guardado, nunca vai usar. Aí tem roupa que comprou há 6 anos, mas está fechadinha ainda, nunca nem abriu. Nunca vai usar. É o dragão da avareza. Não está conseguindo verdadeiramente perceber a necessidade de fluir a vida. Está ali aprisionado a um modelo de neurose. Daqui a pouco eu vou chegar nessa neurose. Mas aí a gente vê na questão de número 922 de O Livro dos Espíritos. É colocado lá pela equipe de Kardec a seguinte pergunta: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Aí vem a pergunta: haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Existe uma felicidade que a gente vai encontrar, que vai ser comum a todo mundo? A resposta dos espíritos, eu sempre brinco dizendo que é o CPF. CPF, como assim CPF? Consciência tranquila, C. Posse do necessário, P. E fé no futuro, F. A resposta exata dos espíritos é: com relação à vida material, a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. A gente precisa disso para ser feliz. Sim, precisamos, como eu disse agora há pouco, né? Algum dinheiro é necessário, porque a posse do necessário é absolutamente essencial para a felicidade em termos de vida material. Precisamos, sim. Precisamos disso. E aí a gente vê que algumas pessoas se apegam, se aferram. E isso remete à necessidade de segurança. Abraham Maslow, o mais famoso psicólogo da Terra. Por que psicólogo? Porque os outros grandes teóricos da psicologia eram de outras profissões, né? Freud e Jung eram médicos. Vygotsky era professor de direito. Interessante isso, né? Piaget era biólogo, especialista em moluscos. A gente vai ver, por exemplo, que Skinner era professor de literatura. Vários grandes autores eram de outras profissões. Mas Maslow não, era psicólogo. Ele criou aquela famosa, ele descobriu aquela famosa pirâmide das necessidades, que a gente aprende geralmente como tendo 5 níveis. Né? São a base lá embaixo, necessidades fisiológicas. A gente precisa. Maslow trazia a seguinte comparação, né? Você está morrendo de fome, morrendo de sede. Aí imagine seu prato de comer predileto, um prato de comida predileto que você tem. Aí eu adoro, por exemplo, uma lasanha. Exemplo. Está ali na minha frente uma lasanha. Um copo d'água, eu estou com fome e com sede. Um copo d'água e um prato de lasanha. O que é que eu pego primeiro? Um copo d'água. A imensa maioria da população vai dizer um copo d'água. Por quê? Porque a água é mais necessária ao organismo do que o alimento. Aí você, na hora que pega o copo d'água, vai trazer ele para a boca, vem alguém por trás de você, tapa seu nariz e sua boca. Você vai se debater. Por quê? Porque antes da água é mais importante o oxigênio.
Então, existe uma hierarquia nas necessidades. E Maslow elencou essas necessidades. As fisiológicas, está cá embaixo. Aí em cima vem as necessidades de segurança. A gente precisa de algum grau de segurança. E é aqui que a gente para. A gente tem outra, né? Tem necessidade de estima, de amor e pertencimento, e estima lá em cima. Aí vem as necessidades de autorrealização. Que está lá em cima. Esse é o paradigma mais famoso de Maslow, mas na verdade ele aumenta a quantidade de degraus no final da vida. No seu último livro ele coloca que tem a necessidade fisiológica, a necessidade de segurança, a necessidade de amor e pertencimento, de estima, as necessidades cognitivas, melhor dizendo, em cima delas as estéticas, aí sim a de autorrealização e em cima delas a necessidade de transcendência, que também daria um baita no seminário a gente destrinchar cada degrau desse. Mas aí a gente vai falar do de segurança. Precisamos de algum grau de segurança. Precisamos de algum grau de segurança. Só que algumas pessoas se aferram a esse degrau e não conseguem subir para os outros. Ficam ali querendo apenas segurança, apegados às coisas materiais para darem algum respaldo, como se fosse um lastro, como se fosse uma âncora. Só que é exatamente isso que acontece. É uma âncora. Aprisiona, prende no chão. A gente deveria ver essas coisas materiais necessárias não como âncoras, mas sim como raízes, de onde a gente se nutre para continuar subindo. Pois bem, a gente se aprisiona ali, naquela necessidade de segurança. E aí Maslow vai dizer que quem para em algum desses degraus está vivendo a famosa neurose. A neurose, na visão de Maslow, na visão da psicologia humanista, é quando você se fixa em um padrão específico de necessidade. E aí, quando você está preso àquilo, você fica ali, naquele momento, repetindo coisas da vida que tem a ver com aquilo, né? Aí eu trago a fala de um outro psicólogo que eu admiro demais, um trabalho fantástico, o pai da logoterapia, que é Viktor Frankl, que vai chamar de neurose noogênica. A palavra grega nous quer dizer alma. Então, neurose noogênica é a neurose nascida na alma. É quando você vive padrões de repetição. A gente já deve ter visto isso, né? Fulana de tal, a gente usa o termo bem chulo, a gente usa o termo assim, ó, tem dedo podre para homem. Dedo podre, a gente fala dedo podre, a gente fala dedo podre. Por quê? Porque sempre se relaciona com pessoas com dificuldade de comportamento, assim, sempre quebra a cara, sempre vai ficar repetindo padrões. O fulano que vive encalacrado em dívida, pede empréstimo para poder tirar o dono do SPC Serasa, daqui a 2 meses está de novo no SPC Serasa porque não pagou o empréstimo. E aí fica repetindo padrões. Essa repetição de padrões é a chamada existência tematizada. Existe um tema que se repete o tempo todo. É a neurose noogênica. E com relação à questão da avareza, esse aprisionamento mental que leva a pessoa a ficar repetindo padrão com relação a essa dificuldade. Eu lembro de um paciente que eu atendi há alguns anos, que tinha muito dinheiro, ele ganhava coisa de 6 dígitos por mês. 6 dígitos por mês. Ia tirar férias, não sabia o que fazer das férias, não queria viajar para não gastar dinheiro. Sabe o que ele resolveu fazer durante as férias? Rodar Uber para ganhar um trocadinho para continuar investindo. Imagina o que é isso. Imagina o que é isso. A vida dele se resume a fazer dinheiro. Basicamente. Aí eu pergunto, será que um dia vai usufruir disso? Porque a mente caminha para usufruto e não para a posse. E a gente às vezes se esquece disso e fica aferrado àquela circunstância, né? Muitas vezes a gente vê e se esquece do ladrão da morte, que a gente está com o celeiro repleto ali, mas vem o ladrão da morte e nos rouba
o que há de mais precioso, a nossa própria existência. E aí, com isso, a gente vai ver como diz Caibá Schutel, que inspira a nossa fala da manhã de hoje, no seu livro maravilhoso. Eu vou citar daqui a pouquinho, vocês vão ver. Ele diz o quê? Que a avareza é a véspera da mendicidade. O avaro de hoje, o avarento de hoje, vai ser o mendigo de amanhã. Claro, a gente não está aqui querendo dizer para vocês que todo mendigo de hoje já foi avarento antes. Não é isso, a gente não vai sair por aí trazendo julgamentos, até porque não nos cabe. Ninguém nos colocou na posição de juiz. Lembram como Jesus falou? Pois bem, então que a gente saia desse posicionamento e perceba que só o amor transforma. Lembra da fala de Jesus para Maria de Magdala? Maria, o amor encobre a multidão de pecados. Não é a dor, não é o sofrimento, não é a... Não. É o amor. Então é através dessa circunstância que a gente tem a oportunidade de chegar até o outro com o nosso exemplo e tocá-lo com o nosso amor. Como diz Albert Schweitzer, prêmio Nobel, a gente vai sempre se lembrar de que o exemplo não é a melhor maneira de influenciar pessoas. É a única. É a única maneira de influenciar pessoas. Então, é preciso que a gente se lembre que quando a gente tem bens, a gente precisa tomar cuidado para não ser um mordomo infiel. Porque a gente aqui está encarnado para ser mordomo de Deus, para sermos médiuns do amor de Deus na Terra. Então, se a gente recebe essa responsabilidade e não arca com ela, não assume essa responsabilidade e não faz bem o nosso papel, somos sérios candidatos a vivermos circunstâncias das quais a gente muitas vezes vai ter que se arrepender bastante para poder crescer. É bom lembrar que os bens aqui, quando a gente fala, a gente está falando de poder aquisitivo, dinheiro, prestígio, que é o poder social, fama, né? Papéis sociais, papéis também, né? A gente tem papéis sociais aqui, mãe, pai, filho, marido, tudo isso é papel social, a gente precisa usufruir bem desses papéis. Tempo é um dos maiores bens que a gente precisa aprender a usar bem. Tempo é um grande bem, a gente precisa, sem dúvida alguma, se perguntar de quando em quando como estamos usando o nosso. É absolutamente essencial se perguntar isso. E aí, Caibá Schutel também coloca, né, que muito frequentemente o ouro que nós queremos amontoar se converterá em brasas a causticar a consciência. Olha para isso, hein? Brasas a causticar a consciência. É importante a gente se colocar disso e se lembrar, como está lá na questão de número 926 de O Livro dos Espíritos, que mais rico é o que tem menos necessidade. A gente precisa ir na contramão da lógica vigente. Mais rico é aquele que tem menos necessidade. É construir galgando ali a ideia de que as nossas necessidades precisam ser relativizadas o tempo todo. A gente precisa lembrar que, em vez de ficar querendo amontoar, a gente precisa aprender a desapegar. Aos poucos, desapegando. É uma caminhada inversa da lógica que é colocada, né? Então, Pastorino vai dizer o quê? Que existe uma diferença entre personalidade e individualidade. A individualidade é o ser imortal, é o espírito imortal. Eu não sou Danilo, eu estou Danilo. Minha filha, sempre que assiste minhas palestras, diz: papai, você sempre repete isso na palestra, porque a gente precisa verdadeiramente se assenhorar dessa verdade. A gente precisa tomar consciência que eu não sou essa personalidade, eu apenas estou essa personalidade. Então, feita essa diferença entre personalidade e individualidade, Pastorino vai dizer que existem aí no texto de Jesus, no texto de Lucas, a respeito do que disse Jesus, algumas questões interessantes com relação à satisfação que é dada pela personalidade, que é essa personagem encarnada, né? A gente quer o quê? Enquanto personagem encarnado, a gente quer repousar, do grego anapaulo, que é o quê? Desejo da preguiça que deixa imóveis os corpos densos, nas palavras de Pastorino.
O come, que em grego é o phage, que é o quê? São as sensações do bem-estar da fartura alimentar na gula, que locupleta e leva ao sono. Aí eu me lembro de Guimarães Rosa, que diz assim, né, que o animal, quando satisfeito, dorme. É bem isso que o pastorino coloca aqui, né? O animal, quando satisfeito, dorme. Então a gente quer esse bem-estar da fartura alimentar. A paz que a gente deseja é o quê? A paz de domingo, de barriga cheia, com a perna própria, sem menino incomodando ao redor. É essa paz. Só que não é essa paz que a gente vai ter. A verdadeira paz é de outro nível. A paz verdadeira está dentro da tempestade ali, no entanto está em paz. Isso é verdadeiramente a paz. E aí a gente vai ver o quê? Que o pastorino vai dizer do bebe, que é o pie, que é o quê? São as emoções excitadas e descontroladas pelo álcool, referindo-se ao corpo astral, ao perispírito. Como diz pastorino. Alegra-te, que é o efraino, que é o que, gente? Derivado de frem, que é do mesmo origem da palavra esquizofrenia, de frenos, que é mente, é intelecto. Então, a alegria despreocupada de quem não pensa em nada sério, mas vive a gargalhar de piadas e anedotas vulgares, nas palavras exatas de pastorino. Então, são essas 4 formas de satisfazer a personagem que ele convida que a gente repense sobre isso. E logo depois vem Deus falar com aquele homem equivocado que conversava consigo mesmo. Na verdade, esse Deus que vem falar é o nosso eu profundo, é Deus em nós. É o nosso self, é a centelha divina falando conosco também no diálogo interno. A observação aí do eu profundo é iniciada com o vocativo que se dirige exatamente ao intelecto, acusando-o de falta de senso. Chama de afron, que também tem origem na palavra grega frem. Ou seja, sem intelecto, ou seja, insensato, demente. Lembra lá do texto? Ó, deixa eu voltar aqui para o texto para vocês verem. Aqui, ó. Mas Deus disse: insensato, esta noite te pedirão de volta a tua alma. E as coisas que preparaste, para quem serão? Então, esse insensato aí é isso, né? De que você não tem senso, de que você não tem uma visão apropriada, né? No sentido de que lhe falta um sentido para aquilo que você está fazendo. É preciso tomar cuidado com esse tipo de insensatez. E aí é importante lembrar, como disse pastorino, né, que a comparação entre a personagem terrena, ou seja, a personalidade, e a individualidade espiritual, as maiores surpresas estão reservadas àqueles que entesouram para a personagem, não enriquecendo, a palavra grega plouton, para o espírito. A gente precisa perceber que enriquecer verdadeiramente exige que essa prosperidade chegue a todos no nosso entorno. Os judeus falam muito isso hoje em dia, né? A questão de transformar a esmola em salário. O judeu não dá esmola, ele faz um cargo de trabalho e dá o trabalho para a pessoa fazer. Porque isso traz dignidade. Então, trazer prosperidade para o entorno. Né? Trazer ali que a riqueza venha, através do nosso desapego, ajudar aqueles que estão ao nosso redor. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença, no final das contas. Então, a gente vê a fala de Caim Baixu, então, no livro Parábolas e Ensino de Jesus, ele diz o quê? Ó? Ricos, movimentai este talento que o Senhor vos concedeu. Granjeai amigos com esse tesouro da iniquidade, para que eles vos auxiliem a entrar nos tabernáculos eternos. Fazei o bem, socorrei o pobre, amparai o órfão, auxiliai a viúva necessitada, curai o enfermo como se ele fosse vosso irmão ou vosso filho, pagai com generosidade o trabalhador que está ao vosso serviço. Fazei mais, comprai livros e aproveitai dos momentos de ócio para vos instruir.
Porque um rico ignorante é tanto como um asno de sela dourada. Uau! Um rico ignorante é tanto como um asno de sela dourada. Ilustrai o vosso espírito, fazei para vós tesouros e celeiros nos céus, onde os vermes não chegam, os ladrões não alcançam e a morte não entra. Olha que convite aí para a nossa reflexão. Isso me faz lembrar um texto de Irmão X, que ele conta a história de Joaquim Sucupira. Ele vai trazer justamente o fato de que, muito frequentemente, a gente se esquece. O que a gente está fazendo aqui encarnado? Aí ele conta a história de Joaquim Sucupira, que, na verdade, chega no plano espiritual depois que desencarna. E o que é que acontece? Ele toma um susto. Porque ele achava que ele ia direto para o céu. E, no entanto, ele se encontra numa zona trevosa, percebendo que não conseguia se mover. Os braços estavam endurecidos como mármore. E aí ele fica um tempo longo naquele lugar, sem saber por que ele não conseguia se mover, os braços duros ali. E em determinado momento, passa por ali uma caravana e um espírito vai tentar escutar aqueles que ali estavam para auxiliá-los conforme seja possível. O que é que a gente vai ver? Que esse que se coloca, entre aspas, como uma espécie de juiz para entrevistar as pessoas e entender os seus casos, já vai cortando as lamúrias de Joaquim Sucupira. Não permite que ele fique de queixume. Ó vida, ó céus, ó azar, coitadinho de mim. Eu sou um injustiçado. Ele não aceita isso. Ele já vai falar, vá direto ao ponto. Aí ele fala que estava ali e que provavelmente houve um equívoco. Como é que ele poderia estar ali? Então, o rapaz começa a entrevistá-lo, perguntando, né, o que é que ele fez da vida. Você tinha bens? Tinha muitos, recebia herança. Aí pergunta, era casado? Era. Tinha filhos? Tinha. Auxiliou seus filhos quando pequenos? Não, porque a gente tinha um monte de empregado para isso. E quando adolescentes, orientou? Não, eles tinham professores. Você ajudou sua esposa? Não, não precisava. Ela tinha inúmeros lacaios ao seu dispor. Você ajudou os pobres? Que nada, eu não gostava disso não. E você conheceu Jesus? Conheci o Cristo, mas vivia a mensagem do Cristo à minha maneira. Você frequentou alguma igreja? Não, de jeito nenhum. Tinha medo dos sacerdotes. Eles gostam de dilapidar nossas fortunas. Frequentou a igreja católica? Não. Sempre detestei os padres. Frequentou as igrejas reformadas? Não, de jeito nenhum. Eles eram rígidos demais. Buscou a doutrina espírita? Não, eu tinha eles como loucos. Não fazia sentido nenhum me aproximar deles. Eu tinha até medo. Mas você, por exemplo, estudou. Estudei muito, estudei bastante, estudei muito mesmo. Estudava. E aí, o que fez esse estudo? Nada, eu achava que era maravilhoso ter aquele conhecimento, aquela sabedoria, mas vivi minha vida, segui adiante, fazendo minha barba no barbeiro todos os dias de manhã, com todo cuidado, com a minha roupa delicadamente bem cuidada, com a lapela preenchida, não só com a bela rosa, mas também com o lenço devidamente dobrado todas as manhãs para isso. Vivi minha vida fazendo realmente o que achava que era justo para que eu conseguisse alcançar o céu. Não me deixava nem ter contato social com as pessoas para não me permitir a oportunidade do pecado. Então, por conta disso, evitei contato com as pessoas e justamente por isso achava que deveria estar em outro lugar. Então, aquele que se colocou como juiz, colocou ele sendo orientado por um outro espírito, que já começou dizendo, Sucupira, eu ouvi sua história. E sei, Sucupira, qual é o seu problema. Os seus braços assim estão porque estão enferrujados. O que você precisa, Sucupira, é de movimentação.
Por isso você vai entrar na fila. Na fila? Que fila? Na fila da reencarnação. Você vai precisar voltar para aprender a se movimentar. A mensagem de irmão X é clara. A gente precisa aprender a se movimentar. Como é que a gente tem usado o nosso tempo? Que é um dos nossos mais importantes bens. Como nós temos usado a nossa saúde? Como a gente tem usado a nossa mente? Com que tipo de informação nós temos nutrido a nossa mente? Porque aquilo que a gente consome, seja numa leitura, seja num programa de TV, seja numa conversa com alguém, aquilo que a gente está consumindo ali vai servir de ruído de fundo para a nossa mente. Então, que tipo de ruído de fundo é esse que eu vou precisar escutar de uma maneira bastante amplificada assim que desencarnar? É preciso que eu tome consciência da forma como tenho utilizado os meus bens, inclusive o dinheiro, inclusive a forma como eu tenho lidado com o dinheiro. É preciso, sem dúvida alguma, que eu desperte e eu me lembre que tudo isso da manhã de hoje que a gente conversou é uma aplicação prática dessa fala de Jesus em Mateus capítulo 6, versículos de 19 a 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Onde é que anda seu coração? É a reflexão da manhã de hoje. Muita gratidão, que a gente sempre se lembre que mares tranquilos não fazem bons marinheiros. Que as bênçãos do Mestre Jesus acolham os sinceros propósitos do bom usufruto dos bens que nós dispomos, agora e sempre. Que assim seja.